Atualmente, as trevas estão no controle e têm o domínio mais potente que a cidade já teve. Bendito Elohim e Pai de nosso Mestre Yeshua o Messias. Contrapor é contrapor os ataques à massa desarmada. Comparar, retrucar, esclarecer. Contrapor. Siano povo de Yahweh, discípulos de Manuel. Eu saí do extremo fanatismo para a extrema descrença. Simplesmente desacreditei. Desacreditar não é a mesma coisa de negar a Deus. Eu não nego a Deus. Eu simplesmente acho. Bem, somos chamados às vezes de fanático, de loucos, mas veja só, eu sou fanático porque eu acredito que exista um Deus Todo-Poderoso que habita no seu trono universal, que no seu amor Ele criou os humanos à sua semelhança. Eu sou louco porque eu acredito que um Deus Todo-Poderoso possa ter enviado seu Filho à Terra para pagar o resgate da humanidade. Eu sou louco por acreditar, por ver provas arqueológicas, que as histórias bíblicas realmente são verdadeiras, que as histórias das Escrituras Sagradas são verdadeiras, como a história do mar que se abriu, como a história do dilúvio, arqueologicamente mostra tudo isso, comprovado, que são verdadeiras. Então eu sou louco, eu sou fanático, porque eu acredito nisso. Agora digamos, como se chamaria uma pessoa que acredita que ela não é nada? Como se chama uma pessoa que ela acredita que ela é obra do acaso? Como se chama uma pessoa que se assemelha a um macaco, que é semelhante, que diz que é semelhante ao macaco? Se você veio do macaco, se você evoluiu de um macaco, de um animal, então você é semelhante a este animal. Como é que se chama uma pessoa dessa? Eu sou fanático por acreditar na Bíblia e ter prova científica que Deus existe. E essas pessoas que têm teoria, tudo que vai contra a Bíblia cientificamente não passam de teorias. Então são teorias, não são provas. Então só apenas teorias. Tudo que vai contra as Escrituras Sagradas são teorias científicas. Não existe provas científicas. Qual é a prova científica que tem que prove que o homem veio do macaco? Pelo que eu conheço, a evolução ela não para. Quanto tempo tem que o macaco parou de evoluir? Qual o período que ele passou evoluindo para se transformar em homem? E desse período que ele se transformou em homem, qual é o período que nós temos agora que não existe mais nenhuma transformação? A evolução ela não pode parar, tem que estar sempre em mutação. Então, de tantos macacos evoluírem, não existiriam mais macacos. Bem, esse é outro tema, mas eu
Se eu sou fanático para com Deus, então eu sou feliz. Mas se eu sou normal para com os homens, o que terei eu de recompensa? A minha recompensa não vem dos homens, mas vem de Deus, do Eterno, do Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que enviou o Filho, aquele que amou a humanidade. E mesmo assim, alguns ainda viram a costa para o Eterno, para o Todo-Poderoso. Shalom. Eu simplesmente acho hoje que ele não existe, que não há nada plausível que me convença hoje que ele exista, que exista um ser supremo. Para você, algumas provas das histórias bíblicas são verdadeiras. Espero que você veja apenas algumas provas. Eu dividi em duas partes as provas bíblicas. Depois eu continuo com o meu contrapor. Mas por enquanto veja essas provas. Eu estou fazendo isso porque eu me preocupo com a sua vida. Eu me preocupo com o seu espírito. Que você tem um espírito, você tem uma vida, você tem uma alma. E a sua alma é muito importante para Deus. Shalom. Espalhado em 3 continentes, em 3 línguas, por 40 autores diferentes durante um período de 1500 anos, nenhuma coleção de literatura antiga é tão lida mundialmente, tão venerada e tão criticamente examinada quanto a Bíblia. O que é interessante é que o ápice, o clímax dessa criação, a última coisa mencionada é criada. Depois que todo o resto está preparado para ele, vem Adão. E dizem que Adão foi criado da poeira do chão e do sopro de Deus. E o que isso nos diz é que, sim... Mas certamente uma inundação catastrófica deixaria impressões geológicas e antropológicas. Então, para evidências sobre a inundação de Noé, o que realmente procuramos são evidências de processos catastróficos. Uma coisa que podemos esperar são bilhões de coisas mortas, enterradas em camadas pedregosas, coisas enterradas subitamente, incluindo animais. Como a teoria da inundação global se encaixa com sítios geológicos como o Grand Canyon? Que o processo presente se encaixa em tudo. Então você vê esse canyon de 28 quilômetros e aqueles pequenos rios lá embaixo. E aquele rio está, suponho, fazendo alguma erosão. No ritmo atual, o rio levaria milhões e milhões de anos para cavar o Grand Canyon. Um volume muito maior de água passou por aqui rapidamente, cavando esse buraco. Esta seria a grande inundação da época de Noé. A interpretação dessas informações pode ser apoiada? Simplesmente não cavariam. Isso é consistente com os documentos bíblicos que relatam a grande inundação da época de Noé.